Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje uma edição especial sobre a reforma da Previdência. E para conversar com a gente, hoje a gente convidou o Zé Maria, que é presidente nacional do PSTU. Olá, Zé, tudo bem? Tudo bem. Zé, o governo apresentou hoje uma proposta de reforma da Previdência. Como que a gente pode ver essa proposta dele? A proposta da reforma da Previdência apresentada hoje no Congresso, ela se insere num contexto de aprofundamento dos ataques contra as condições de vida da classe trabalhadora, que já vem dos últimos anos e esse governo está tratando de aprofundar. Tem a ver fundamentalmente com a ganância de lucro das grandes empresas, dos monopólios, que frente à crise da economia que aí estão, tratam de descarregar nas costas dos trabalhadores as consequências dessa situação para aumentar novamente a rentabilidade, a taxa de lucro dessas empresas. E nós temos hoje vários exemplos aí na realidade do país em relação a isso. Você veja, essa tragédia de Brumadinho não foi um acidente, foi um crime da Vale que por ganância de lucro, para gastar menos com segurança, expôs as pessoas, são quase 320 mortos, o meio ambiente àquela situação. A aprovação da reforma trabalhista no governo anterior tem a ver com a mesma coisa. Essa tal proposta de carteira verde e amarela do governo Bolsonaro é para também diminuir mais ainda os direitos da classe trabalhadora para aumentar a rentabilidade dos grandes empresários. E a proposta de reforma da Previdência é uma expressão disso, talvez seja o ataque mais importante neste momento, porque não se trata só da aposentadoria daquele trabalhador que contribui com a INSS e depois pode se aposentar no final da sua vida. Ela acaba com benefícios de doentes, de pensão para viúva, das pessoas que não têm renda nenhuma, que recebem uma prestação continuada. É um ataque muito profundo. E Zé, o governo tem repetido que essa reforma da Previdência vai atacar os privilégios. Essa proposta apresentada vai, de fato, atacar os privilégios? Olha, é rigorosamente o contrário. A proposta ela estabelece uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos. Isso no nosso país tem um resultado muito concreto. Quem começa a trabalhar de adolescente, com 16 anos de idade, com 15 anos de idade, é pobre. Rico começa com 25 anos. Se eu boto 65 anos como limite mínimo para se aposentar, eu estou dizendo que esse cara que começou a trabalhar com 15 tem que trabalhar 50 anos para aposentar. É disso que se trata. E quem começa a trabalhar com 15 anos é pobre. Segundo lugar, ela diminui o valor do benefício que o aposentado vai ter. Você tem que trabalhar, você tem que contribuir por pelo menos 40 anos para receber o benefício menor do que o salário que você tinha. Se você trabalhar menos que isso, arrisca receber metade do que você ganharia pelo regime anterior. Você estipula uma regra em que a pessoa que não tem renda nenhuma tem que chegar a 70 anos para receber um salário mínimo. Antes disso, vai receber 400 conto por mês. Quem é que vive com 400 conto por mês? Né? Se você tomar as medidas que o governo já tomou, das chamadas medidas infraconstitucionais, as medidas provisórias que ele baixou recentemente, ataca a pensão para a viúva, licença acidente, licença saúde do trabalhador, ou seja, só afeta os pobres. Quem são os verdadeiros privilegiados nessa discussão toda? São os bancos, em última instância. Essa reforma ela é toda ela tomada, ou seja, pensada para atender os interesses dos bancos e dos grandes empresários. Do grande empresário para reduzir o custo que ele tem com a aposentadoria do trabalhador e dos bancos que vão ganhar dinheiro disso de duas formas. Primeira coisa, ou seja, toda uma discussão na sociedade hoje, uma campanha imensa da mídia que o Brasil vai quebrar se não fizer a reforma da Previdência, porque não tem recursos no orçamento para bancar isso. Olha, o ano passado, o Brasil, dos fundos públicos arrecadados, do seu orçamento, passou 1,60 trilhão de reais para os banqueiros. 1 trilhão, 40% do orçamento. Por que ninguém fala disso? Por que fala que a Previdência deu um prejuízo, um déficit de 60 bilhões de reais? Que é mentira. A Previdência é superavitária no nosso país. Mas vamos supor que tivesse dado o déficit de 60 bilhões de reais. Por que não tira desse trilhão que está sendo dado para os banqueiros? Então os banqueiros já são privilegiados na apropriação do orçamento público. Por que querem fazer a reforma da Previdência? Em primeiro lugar, para gastar menos com a aposentadoria, com os benefícios sociais dos trabalhadores, para dar uma parcela ainda maior do orçamento para os bancos. Em vez de 1 trilhão, eles querem 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 400 e vão tirar do trabalhador, da aposentadoria do trabalhador. Então, em segundo lugar, os bancos ganham porque essa reforma institui o chamado sistema de capitalização. O que é isso? É o trabalhador, desde jovem, botar uma parte do seu salário todo mês na mão de um banco para quando ele chegar ao momento da aposentadoria, ver o que ele vai ter direito de receber por mês. O exemplo do Chile está aí. As pessoas estão recebendo 1/3 do salário mínimo
de aposentadoria, porque lá se implantou o sistema de capitalização na época da ditadura do Pinochet. Quem é que ganha com isso? O banco. Que na vida inteira desse cidadão, o banco vai ficar com o dinheiro dele aplicando no mercado financeiro, fazendo dinheiro. Então, essa reforma, ela atende o maior privilegiado que nós temos nesse país aqui, que são os banqueiros. E ela tira, para poder atender o privilégio dos bancos, aumentar o privilégio dos bancos, ela tira do pobre, tira do trabalhador rural, tira daquela pessoa que não tem renda nenhuma e obriga o trabalhador a trabalhar muito mais do que antes para acessar no final da sua vida uma aposentadoria muito menor do que antes. É isso que significa essa reforma que aí está. E Zé, é possível derrotar esse projeto e a reforma como um todo? Olha, sim, é perfeitamente possível derrotar a reforma da Previdência neste momento. E ao contrário do que muita gente dizia quando o Bolsonaro ganhou, que no dia da posse dele a classe trabalhadora estava derrotada, não havia como dar mais nada no país, o que nós estamos vendo é um governo com muitos elementos de crise. Olha só essa bagunça, a crise toda, com a demissão do Bebiano, com o secretário-geral da Presidência da República, e esse bate-cabeça que está no governo. Isso é uma crise importante, que tem seus efeitos colaterais que são indesejados, isso fortaleceu os militares dentro do governo, isso aumenta o perigo para o futuro, mas é evidente que esses elementos de crise são expressão de fragilidade e que nesse momento amplia a possibilidade de derrotar essa reforma, de impedir a aprovação dela no Congresso Nacional, independentemente do caráter desse governo ou do próprio Congresso Nacional que aí está. Agora, é evidente que para isso é necessário, é fundamental o papel das direções do movimento de massa no país, das grandes organizações da classe trabalhadora. É verdade que nós temos hoje na base, entre os trabalhadores, uma situação em que ainda tem muita confusão, ainda tem expectativas em relação ao governo, as pessoas não têm muita clareza do que está aí, mas nós temos uma coisa acumulada no Brasil. As próprias pesquisas mostram que 68% da população é contra mexer na aposentadoria. Se eu junto isso com a virulência, com a crueldade do ataque que essa proposta significa, nós temos condições, perfeitas condições, de colocar a classe trabalhadora em movimento, de construir um processo amplo de mobilização no país que derrote o movimento. O problema é que para construir esse processo, para tirar a classe trabalhadora da paralisia, botá-la em mobilização, botá-la em luta, o papel das direções do movimento é fundamental. Zé, você disse que essas direções cumprem um papel fundamental. Que papel essas direções têm cumprido na organização da luta contra a reforma? Essa é a complicação mais importante que nós temos hoje. A oposição política do governo Bolsonaro, PT, o PDT, as frentes que cada um desses partidos construiu, o PSB, de fato são a favor da reforma da Previdência. Pelo menos de uma reforma da Previdência. O PT está discutindo se apresenta uma proposta alternativa. O guru econômico do Ciro Gomes deve ser, ou pelo menos é uma das possibilidades de relator na comissão especial na Câmara dessa proposta do governo. E basta ver a posição dos governadores desses partidos, que querem aprovar a reforma porque querem reproduzir essa maldade com os servidores públicos dos seus estados. E essa posição desses partidos reflete na cúpula das principais centrais sindicais do país, que até esse momento tem se negado a enfrentar esse desafio que está colocado para a classe trabalhadora, essa ameaça que está colocada para a classe trabalhadora, de uma forma adequada. A proposta de reforma foi apresentada hoje no Congresso, mas nós já conhecemos o conteúdo dela há meses. Isso vem sendo discutido há meses, todo dia a mídia trata desse problema. E até agora as centrais sindicais não sinalizaram com clareza, com firmeza para o conjunto da classe trabalhadora com aquilo que tem que ser feito. Ou seja, é inaceitável um ataque como esse, e para poder impedir a concretização desse ataque, nós temos que ir à luta, temos que parar o país, temos que tomar as ruas, que é dessa forma que nós impedimos a aprovação, a concretização desse ataque no Congresso Nacional. E ao não fazê-lo, qual é o problema? Objetivamente, as direções dessas centrais ajudam o governo a aprovar a proposta. Se permanece a situação atual, a principal responsabilidade por essa proposta, por esse ataque inaceitável aos trabalhadores, é do governo que está aí. Mas ele vai ter a cumplicidade daqueles que não fizerem a sua parte para derrotar essa proposta. Então, essa complicação é a que nós temos que superar neste momento para destravar um processo de mobilização no país para derrotar a reforma da Previdência. E o que é preciso fazer para derrotar o projeto de reforma? Olha, nesse momento, hoje nós tivemos, no dia 20 agora de fevereiro, houve uma Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora na Praça da Sé, convocada por todas as centrais sindicais, e perdemos uma oportunidade. Nós tínhamos gente aqui do país inteiro e essas pessoas poderiam ter saído daqui com uma orientação clara. Vamos para cada categoria, para cada comunidade, cada cidade, cada bairro, discutir o conteúdo dessa reforma,
desconstruir essa propaganda enganosa que a mídia está fazendo, as mentiras que o governo está falando sobre isso, ganhar a classe trabalhadora para a mobilização e, a partir daí, construir concretamente uma grande greve geral no país, o povo tome as ruas do país para impedir a aprovação da reforma no Congresso. Isso poderia ter saído daqui hoje, não saiu. Então, o que fazer frente a isso? Eu acho que é muito importante que os sindicatos, que os movimentos populares, os movimentos sociais do país inteiro tenham consciência disso. Nós temos que seguir cobrando da direção das centrais sindicais que cumpra o seu papel. Mas nós não podemos também só ficar esperando que eles cumpram o seu papel. Vamos para a base nossa, cada sindicato, cada movimento, fazer reunião nas comunidades, organizar comitê de luta, fazer assembleia nos sindicatos, mostrar e aprovar entre os trabalhadores a necessidade de fazer uma greve geral no país e usar também esse movimento para pressionar as centrais sindicais, para exigir delas que, como Comando Nacional da Classe Trabalhadora, deem uma orientação clara, firme, de que passos nós temos que dar, que plano de ação nós temos que desenvolver no país para criarmos as condições para realizar esse movimento, uma greve que pare o país, os trabalhadores tomem as ruas do país para reunir a força necessária e impedir a concretização desse ataque inaceitável à classe trabalhadora, que é a aprovação dessa reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, acho que a tarefa que está colocada é essa, e cada um de nós, cada sindicato, cada movimento tem que tomá-la nas suas mãos. Levar esse debate para a base, organizar os trabalhadores e seguir cobrando, cada vez com mais força, das nossas direções, das direções das nossas centrais, que cumpram o seu papel. Nesse sentido, ou seja, se somar um pouco a esse esforço que a CSP com Lutas, que outras organizações têm feito, para tratar de destravar esse processo e construir a mobilização dos trabalhadores para derrotar o governo Bolsonaro neste momento e impedir a aprovação da reforma da Previdência. Obrigado, Zé. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e só lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso site e no nosso canal do YouTube. Obrigado.